Olá a todos. Hoje vamos entrar no assunto novamente sobre a transição planetária, e eu estive fazendo pesquisas e acabei sobre previsão sobre o futuro, né? Esse encontro com Nibiru, com a Terra, é o mesmo planeta que chamam de planeta X. Dizem que Chico Xavier falou sobre ele. Então esse site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E o que me chamou a atenção foi as previsões desse Benjamin Solari Parravicini. Ele é argentino, ele é um artista, nasceu em Buenos Aires, né? E ficou famoso e teve seus dons mediúnicos que começaram a aflorar. Teve psicografia, recebia imagens, desenhos, e também sentia um mentor, um espírito conduzindo e conversando com ele. Ele previu várias coisas, disse que Hitler e Mussolini iam ter o mesmo fim. Então várias coisas que ele previu aconteceram. Aqui a Estátua da Liberdade ia ser atacada, ela foi atacada realmente 2 vezes. As torres gêmeas, tá vendo? 2 torres gêmeas. Enfim, ele previu várias coisas. A igreja vai se equivocar em seus passos, né? E aconteceu realmente, previu a chegada do Papa Francisco e a renúncia do Papa anterior. Eu estou aqui resumindo, eu não quero me alongar. Se vocês quiserem ver, vocês podem vir no site, vou deixar o link abaixo, né? E o que eu quero mostrar para vocês é o que ele fala sobre Nibiru, o planeta X, tá? Aqui ele fala o seguinte: um planeta será ferido por um planeta apagado que roda os espaços. Esse planeta será a Terra. A ferida do choque será na parte sul do hemisfério norte e arrancará grande parte da Terra. Então o mundo Terra vai tremer como um vulcão, igual a quando foi arrancado o pedaço da América do Sul, hoje chamado de Alto de Suna. De novo o dilúvio, de novo a escuridão, de novo o eixo em seu lugar, de novo o rodar, e um novo mar no fosso deixado, e de novo outra lua que brilhará mais. Escuridão total. Depois do caos do Caribe, um só olho verá desde a única palmeira e verá o sol do sul. Verá a luz do sul. Mudanças totais no eixo terráqueo, mas o sul sempre será sul. Isso ele falou em 1938. O cataclisma será predito, mas ninguém acreditará. Mas chegará. O cataclisma pode ser modificado por Deus, né? Chico Xavier falou isso, né? Cai sobre a Terra no dia 5, e do 5 de 5 o golpe de fogo estelar. Cairá regiões de Gibraltar e nas Ilhas Baleares. 3 dias lá, 2 na América do Norte. Bom, aqui ele faz considerações finais sobre o Nibiru. Diz que o Nibiru provocou em 2002, quando ele passou por cinturão de asteroides. Esse cinturão é composto dos escombros a que foi reduzido o planeta Tiamat. Então que ele fala bastante coisa, até coisas interessantes, depois vocês podem ver. Mas o que eu quero falar é o seguinte: sobre essa questão desse planeta Chupão. Tem até um palestrante espírita que ele não acredita nisso também. Eu não acredito nem desacredito, né? Ele fala sobre apocalipse, mitos e verdades, né? Haroldo Dutra, ele não acredita nesse planeta X. Eu tenho uma série de vídeos sobre ele, esses, né, são o título, como estão os títulos, e eu não sei. Eu nem acredito, nem desacredito.
é possível. Quando eu estava lendo essas previsões, eu lembrei das previsões de Maria, aquelas previsões que a Igreja Católica revelou, em que Maria disse que vai haver um terremoto de 24 horas na Terra, e que todos os lugares da Terra vão tremer. Eu liguei uma coisa a outra. Parece que esse terremoto de 24 horas pode ser um impacto muito forte como esse. Mas eu não sei. Chico Xavier, Emmanuel disse a Chico que a Terra precisa mudar e que o mal tem que ser retirado daqui. Eu peço a vocês que abaixo do vídeo tem a descrição de um vídeo muito interessante que eu fiz, que deu muito trabalho. Haverá um grande líder no futuro no Brasil, será Emmanuel. Esse vídeo mostra bem por que haveria essas transformações. Primeiro, para retirar o mal da Terra, ele irá para outro planeta, e aqui vai ficar muito bom. E segundo, para que todos conheçam o Espiritismo no mundo, porque vai vir um pouco de cada país para o Brasil, se abrigar no Brasil. Vejam o vídeo, o link está abaixo. Veja agora o que Chico fala sobre a transição planetária. Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que há 20 séculos atormenta a criatura humana. Desde que João Evangelista escreveu sobre o Apocalipse, isso é motivo de pesadelo de muita gente. E nunca foi um assunto tão atual. Daniel, Ezequiel e Zacarias também escreveram sobre o final dos tempos. A data já foi postergada muitas vezes, de acordo com as profecias de Nostradamus, mas parece que um novo final foi marcado agora, dezembro de 2012. Essa data nos foi trazida pelos maias, pelos hindus, pelos egípcios e pelos antigos habitantes da Babilônia. Será que a vida humana está vivendo o seu último capítulo na face da Terra? Seja muito bem-vindo, Geraldinho Lemos. Geraldo Lemos, o que Chico nos fala sobre esse assunto? Bom, ele começou falando conosco que realmente não havia essa data marcada, que isso dependia da próprio caminhar humano, que era uma escolha dos homens como pessoas e também como coletividade, e que nós tínhamos dois caminhos a seguir. Se seguíssemos pelo caminho da paz, a partir de 2019 a humanidade iria entrar num progresso extraordinário e entraríamos finalmente no mundo de regeneração. Agora, se por acaso a guerra nuclear acontecer até julho de 2019, aí seriamente iríamos passar maus pedaços. O que Chico dizia que aconteceria com o nosso planeta caso a humanidade entrasse numa terceira guerra mundial? Essa era a preocupação mais importante do Chico. Ele expressou essa preocupação porque, segundo ele mesmo dizia, ele desconfiava das nações que se armavam até os dentes, criando bombas atômicas, bombas de nêutrons e aperfeiçoando o seu arsenal. Ele tinha muita preocupação quanto a isso. E dizia que nós corríamos um sério risco de entrarmos numa terceira guerra mundial até por engano. Engano de máquina ou engano dos homens, não é? E esse processo começar uma destruição em massa que afetaria gravemente os destinos da Terra. Segundo ele, se isso acontecesse, que seria a pior hipótese dessa transição planetária, se isso acontecesse, não seria, os homens começariam a guerra, mas quem terminaria essa guerra seria a própria Terra, exausta de sofrer os abusos da humanidade. E as profecias foram escritas para se concretizarem? Não, segundo o espírito de Emmanuel, através do Chico Xavier, perguntado sobre isso, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que as profecias, elas são avisos que são dados à humanidade pelos espíritos superiores, para que nós reajustemos o nosso caminho. Que muitas vezes nós entramos como coletividades, ou até mesmo individualmente,
em caminhos equivocados. E esses caminhos equivocados implicam em riscos e sérias dificuldades para nós no futuro. Então, para nos alertar sobre esse caminho, aparecem as profecias. Você pode assistir outros vídeos, outros trechos do Haroldo Dutra, por exemplo, ele fala que cada planeta tem um Jesus, que vai lá, né, dá exemplo. Fala também que a Europa vai ficar debaixo d'água, que o Brasil vai, né, abrigar 900 milhões de pessoas, quem serão os próximos capelinos, né, aqueles que vieram para a Terra. Vai acontecer sim, mortes coletivas, etc. Não podemos olvidar também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, olha a revelação do Chico. Uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Como é que é? Capacidade, o Brasil tem capacidade para asilar. O que significa isso, gente? 900 milhões de imigrantes. Vai misturar japonês, chinês, indiano, africano, tudo, misturar tudo, eles vão casar, ter filho, tudo para preparar a nova raça. Que vai ser uma mistura de escandinavo, italiano, espanhol, com brasileiro, americano do norte, africano, chinês, vai ser uma mistura, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Mais bonito que a gente, com certeza vai. Porque aqui vai ser um caldeirão de mistura. Um caldeirão de mistura. E aqui, os espíritos que virão para a América, fugindo dos terríveis acontecimentos dolorosos, vão encontrar a mensagem consoladora do Evangelho para reerguê-los. E eu espero que esses milhares de seres que vão procurar as casas espíritas aqui de São José do Rio Preto, nós tenhamos doutrina espírita de verdade para oferecer. Porque, por enquanto, o movimento espírita está cheio de fantasia e de misticismo idiota. A hora que começar a chegar gente aqui que perdeu a família inteira, em maremoto, em guerra, gente sofrida, precisando ser consolada, precisando receber explicações lógicas da evolução da vida, as nossas casas espíritas têm que estar preparadas para parar de falar abobrinha e falar coisa que é verdadeira. E ensinar a doutrina espírita de verdade. Porque nós vamos receber muitos corações em lágrimas, gente. Muitos corações em lágrimas. Por isso que aqui é a pátria do Evangelho. Por isso que aqui é a pátria do Evangelho. Isso é... Eu vou só abrir para a pergunta daqui a pouco. Eu acho que a casa espírita representar o seu papel é o seguinte. Eu vou falar assim de uma forma bem aberta. É nós pararmos de abordar assuntos que não têm importância nenhuma para a nossa vida moral e para a nossa evolução espiritual. Por exemplo, eu sou um espírito talvez caído aí de vários vagões. Qual a importância que tem para mim saber quem que Chico foi e quem que Chico não foi? Nada. Porque se eu não resolver as deficiências morais que eu tenho, eu vou ser exilado de novo. E com os livros tudo lá na mão, de quem que o Chico é reencarnação e quem que não é.
Aí eu vou ser homem neandertal lá no outro mundo, ficar estudando quem que o Chico foi reencarnação. Se o corpo de Jesus é material, se é fluídico. Entende? O que é o verdadeiro? Então, eu acho que é nós sermos primeiro humanos, ao receber um pai, uma mãe que perdeu um filho e falar, olha, o Deus que eu aprendi na doutrina é um Deus universal. Nós aprendemos aqui na doutrina que nós somos espíritos imortais. Entenderam, gente? Eu fui agora em setembro fazer o lançamento da tradução do Novo Testamento lá em Goiás. Cheguei lá, um diretor da Federação Espírita Brasileira perdeu uma filha de 22 anos num acidente de automóvel. E aí fomos jantar com eles, e ele chegou para mim e falou assim, olha, eu nunca imaginei que essa doutrina era tão consoladora. Porque eu vou falar para você, se não fosse essa doutrina espírita, eu estava morto. Eu estava morto. Estava morto. E a moça, 15 dias antes de falecer no acidente, olhem só, na mocidade espírita, com os companheiros, teve uma dinâmica lá, ela falou para os companheiros assim, eu vou morrer jovem num acidente. Que isso? Para com isso. Né? Brincaram. Ficou assim. Uma semana antes, ela liga para a tia e fala, tia, eu quero te pedir uma coisa. O que foi, minha filha? Ampara a minha mãe, tia. Não deixa ela cair em depressão, não. Eu falei, minha filha, por que você está falando isso? Sua mãe está com algum problema? Não, tia. Só estou te falando isso. Ampara a minha mãe. Não deixa ela cair em depressão. Ela vai precisar muito de você. 4 dias antes do acidente, mandou uma carta despedindo-se da melhor amiga e deixou 2 bilhetes, um para o pai e um para a mãe. No dia do aniversário do pai, ela saiu, deu um beijo, agradeceu, falou que foi uma honra ter nascido naquela família e deu adeus para o pai e para a mãe. E não voltou para casa. Então, doutrina espírita essencial é essa. Para quem tem preguiça de ler, eu vou deixar um outro vídeo que eu vi aí, Histórias e Profecias de Benjamin, ele é bem resumido. Bom, e vou dizer uma coisa para vocês, não tenham medo de morrer, a maioria das pessoas acha que vai sofrer na hora da morte. A morte não dá dor, o Espiritismo diz que a maioria não sente dor, né? Só alguns sentem dor, aqueles que têm karma, que fizeram os outros sofrer na hora da morte, tem algum débito em vidas passadas, esses sentem dor, mas outros não, a maioria não. Fala pessoal, eu sou a Débora e hoje eu vou fazer um especial sobre Benjamin Solari Parravicini, se liga só. Galera, antes de eu começar esse vídeo, eu quero agradecer ao inscrito Almeida Brown, que foi quem sugeriu o tema desse vídeo de hoje, que é praticamente um especial, porque tem muita informação sobre o Benjamin Solari. Eu tava demorando muito para fazer esse vídeo, ele já tava até brigando comigo, mas ó, Almeida, tô fazendo aqui para você esse vídeo, tá bom? O Benjamin Solari nasceu em Buenos Aires em 1878 e morreu em 1974, ou seja, ele tinha 76 anos de idade. Ele foi um artista plástico, tá? Passou a sua vida inteira se dedicando a isso, basicamente, mas do fruto dessa arte dele também surgiram outras coisas, que é o tema desse vídeo de hoje. Já desde criança, o Benjamin, ele falava com fadas, ele dizia, né, que falava com fadas, com duendes, e o pai dele era psiquiatra, e sendo psiquiatra ele ficou muito preocupado, né, com o estado de saúde mental do filho dele, mas ele submeteu nessa época o Benjamin a diversos testes e realmente ficou comprovado de que ele não tinha nada. Então, realmente, ou poderia ser verdade ou uma fantasia de criança a princípio. Essa fase passou ao longo da sua vida, então ele focou nos seus estudos de pintura e se tornou um artista plástico bem considerado, de muito sucesso. Ele expôs em vários lugares, inclusive ele expôs no Salão da Associação de Amigos da Arte na Argentina, ganhou prêmios, uma medalha de ouro também de uma exposição na Bélgica, teve obras suas compradas pelo rei Albert I, que foi o rei da Bélgica, entre o período de dezembro de 1909 a fevereiro de 1934. E de uma forma resumida, como eu já falei, ele teve uma vida de sucesso.
Quando então que o trabalho artístico dele começou a proporcionar para ele profecia, né? Que foi isso que aconteceu com ele. Em 1932, quando ele tinha 34 anos, ele estava no meio de um estudo dele de pintura, quando de repente ele começou a ter ideias, a ter vontade de pintar sobre uma determinada coisa que ele não sabia direito o que era. E ele começava a pintar, sem saber o porquê, ele começava a pintar e começava a pintar. E muitas dessas coisas nem faziam sentido para ele, assim, um sentido racional para ele. E nessa época, na verdade, a maior parte da vida dele, ele teve uma formação católica. Então, quando ele começou nesse processo de pintar os quadros, ele começava a pintar e ele, no ímpeto, ele pintava. Depois que passava aquele, vamos dizer, surto, entre aspas, né? Aquele momento inspiracional dele, ele caía em si, por ele ser muito católico, ele se arrependia e muitos trabalhos ele jogou fora nessa fase da vida dele. Ele descreveu essa situação como que ouvindo vozes e as vozes guiavam a mão dele, né? Então era como se ele realmente fosse um instrumento de algo maior. O Benjamin Solari, ele teve um amigo bem conhecido chamado Pedro Romaniuk, que foi um ufólogo pioneiro na Argentina, e esse ufólogo contou, né, uma vez num depoimento dele, dizendo que o Solari, quando ele tomava o vinho dele, que ele gostava muito de tomar vinho, diz que ele começava a rezar um monte de Pai Nossos e Ave Marias, e ele revirava os olhos assim para cima e ficava assim como se fosse um transe. Coisas de uma pessoa geniosa e com um dom para alguma coisa, provavelmente. Também começava a falar devagar e profundamente, assim, sabe? Realmente parecendo que estava num transe. Dentro da história do Benjamin Solari, nessa parte dele de trabalhos proféticos, né? Se tem uma ideia de que ele tenha feito mais de 1000 trabalhos, mais de 1000 pinturas relacionadas a profecias. E ele dizia que essas profecias elas eram orientadas pelo seu anjo da guarda, chamado José de Aragão, e também não só por ele, como também por outras entidades incorpóreas. Esses desenhos então ficaram conhecidos como desenhos premonitórios, né? Eles foram feitos de 1938 a 1972, ou seja, 38 anos da vida dele dedicado a essa ação de desenhos premonitórios, né? Na verdade, foram 36 anos de contato com o mundo sobrenatural, e ele iniciou quando ele tinha 38 anos de idade e encerrou aos 74 anos de idade. Diversos fatos, né, que acabaram acontecendo, acabaram fortalecendo um pouco a fama do Benjamin. Teve também uma morte bem misteriosa da Alfonsina Storni, que aconteceu em 25 de outubro de 1938, que foi até notícia em jornal, e o Benjamin teria previsto a morte dela. Nesse dia, né, os jornais haviam noticiado que a 1h da manhã a Alfonsina teria se suicidado no Mar del Plata, né? E só 1h da manhã ela teria feito isso. Na manhã daquele mesmo dia 25, o Benjamin Solari acabou relatando que ele sentiu um forte cheiro de algas marinhas, né? Enfim, cheiro de mar onde ele estava, e que ele escutou uma voz dizendo para ele, uma voz feminina, dizendo que ela estava partindo dessa vida, né? Enquanto ele viu algas sobre as mãos dela, né? Por ele ter, apesar de ela ter se suicidado durante a madrugada e ele ter dito isso de manhã, a notícia só veio a confirmação mais tarde. Então ficou essa impressão, por ele ter dito algo tão preciso, apesar de não ter falado o nome dela, como se ele tivesse realmente feito essa premonição da morte da Dona Alfonsina. O mais interessante é que ela realmente foi encontrada, né, no mar, a 200 metros da costa. Não foi encontrado algas, né, perto dela, mas isso eu acredito que foi uma questão de, para ele ver, para ele sentir que era do mar mesmo, né, e fazer uma profecia dessa, ele tinha que sentir um cheiro do mar, ou ver algas, né, não necessariamente ela tinha que estar no fundo do mar, né, porque realmente não foi pro fundo. São detalhes que acabam passando despercebido, né, porque ele foi muito certeiro nessa profecia dele. Muitas outras pessoas de personalidades da época acabaram recebendo também quadros com profecias. Solari, né, pessoas conhecidas como esse próprio ufólogo que eu comentei, o Romaniuk. Teve outras pessoas também. Essa matéria, essa especial que eu tô falando pra vocês, daqui a pouco também vai estar lá no blog, e lá eu vou colocar o nome dessas pessoas direitinho pra vocês saberem quem foi, tá? O Benjamin Solari também era amigo de um ufólogo chamado Fábio Zerpa. E tem uma relação, além dessas profecias, né, e quadros do Benjamin Solari, também fazem relação dele muito com ufologia. Num livro conhecido que o Fábio Zerpa lançou, chamado Benjamin Solari, o Nostradamus da América,
ele colocou um trechinho de uma coisa que o próprio Benjamin Solari teria dito para ele, que foi o seguinte: o artista afirmava que uma nave extraterrestre o havia raptado enquanto se encontrava sentado em um banco na calçada da Avenida 9 de Julho, em plena Buenos Aires, quando dois seres o cercaram e também eles possuíam olhos esbranquiçados. Uma enorme luz os envolveu e o transportou a uma sala circular com painéis de luz e um tubo central a qual os indivíduos extraterrestres se moviam. Um deles se aproximou e falou telepaticamente em grupo de 3 palavras em castelhano: você prega o amor, o universo é a harmonia, nós estamos observando, temos muitos eleitos, voltaremos a encontrá-lo. E Solari apareceu nesse banco na Avenida 9 de Julho mais de 3 horas depois. Bom, gente, como eu já falei aqui no canal em outros vídeos também, é muito comum quando a pessoa tem algum tipo de abdução, ela ter uma falha no tempo, né? A pessoa fica ali, passa por aquela experiência, ela acha que passou 10 minutos, 15 minutos, quando ela vai ver, se passaram 2 horas, 3 horas. De acordo com o ufólogo Fábio Zerpa, o Solari teria contado isso para ele e ele relatou isso nesse livro. Será que, sei lá, essas profecias dele teriam alguma coisa a ver com ufologia? Não sei, mas é um fato bem interessante e bem curioso. Uma mesma pessoa ter um contato tão profundo assim com o sobrenatural, uma coisa meio quase espírita praticamente, e também ter um contato tão forte assim com a ufologia, com os alienígenas, né? Achei bem interessante essa história. Agora vamos a uma parte bem interessante, que são algumas profecias que já aconteceram, né, e que o Benjamin Solari teria previsto na época. Em 1938, essa pintura aí teria previsto que o Hitler e o Mussolini teriam o mesmo fim, ou seja, seriam mortos, né? E ambos acabaram realmente morrendo em abril de 45, apesar de muitas pessoas dizerem que o Hitler não morreu, porque o corpo dele não foi encontrado, mas a história oficial conta que eles morreram em abril de 45. Então, a informação oficial que nós temos, é com ela que a gente vai trabalhar, né? Tem uma pintura também que ela é associada ao assassinato do Kennedy, né? Ele fez esta pintura aí que vocês estão vendo. E além da pintura, ele também tinha textos, tá? Que ele escrevia junto com a pintura. Geralmente pintava mesmo o texto no mesmo quadro, não era um texto à parte, tá? Era junto com a pintura. E no texto dizia o seguinte: a América do Norte receberá o tiro certeiro, fará um crime político em mudança de direção, se ressentirá, colocará em perigo a sua estabilidade e liberdade. Reparem aí que na letra K desenhada à direita da figura, junto ali a mais ou menos a altura do coração, essa letra K, as pessoas dizem que seria a letra K de Kennedy, que foi assassinado em 63, ou seja, 23 anos depois, né? Uma pintura associada à Estátua da Liberdade. Muitas pessoas não sabem e até não têm essa informação em muitos lugares, que a Estátua da Liberdade ela já foi atacada algumas vezes. E em 1939 ele teria feito esta pintura que vocês estão vendo e teria dito a seguinte coisa, teria escrito também, né, a seguinte informação: a liberdade da América do Norte perderá sua luz, sua tocha não iluminará mais como antes, o monumento será atacado 2 vezes. E o que aconteceu? Realmente o monumento foi atacado 2 vezes. A Estátua da Liberdade já passou por momentos difíceis. Ela foi atacada muitas vezes. Em 1916, uma explosão causada por espiões alemães a danificou severamente. Em 1956, ela foi invadida por um grupo nacionalista húngaro e teve o rosto coberto por uma bandeira. Depois, em 1980, terroristas croatas detonaram uma bomba dentro do rosto da estátua, causando terríveis danos. É evidente, por mais de um século, a mensagem da Dama da Liberdade esteve sob ataque intenso e constante. São 3 fatos, né? E ali, em 1939, disse que ia ser atacada e que ia acontecer mais 2 vezes, ou seja, totalizando 3. E realmente, até o momento, ela foi atacada 3 vezes. Essa pintura, ela é muito relacionada ao ataque do 11 de setembro das Torres Gêmeas, né? Essa parte preta no topo aí seria simbolizando a explosão dos prédios, né? É realmente uma pintura que lembra um pouco, né? Até a questão da troca de papas, na verdade, da existência de 2 papas ao mesmo tempo, o Parravicini também teria adivinhado isso de alguma forma. Em 1972, ele fez uma obra intitulada Chega a Nova Era, onde ele teria mencionado,
né, a renúncia do Papa e a chegada de um outro com um espírito jovem, que foi exatamente o que aconteceu, né? Esse texto é bem longo, eu também vou deixar lá no blog para você poder dar uma lida. Realmente é bem curioso e bem interessante. Nessa imagem também você pode ver num canto escrito Rei Argentino. As pessoas atribuem que seria um Papa argentino, que é realmente, mais uma vez reforçando, a nacionalidade do nosso atual Papa Francisco, que é argentino e tem um espírito jovem. Então realmente, né? E o fato também desses dois papas estarem juntos ao mesmo tempo aí na pintura, porque na verdade o Papa, o Ratzinger, que era o Papa, que agora eu esqueci o nome, ele ainda é considerado Papa, só que um Papa emérito, né? Porque ele renunciou, mas ele ainda é Papa, porque ele ainda é vivo, né? Os Papas, eles só realmente trocam quando há a morte de um e a sucessão do outro. Então é uma coisa totalmente atípica, e essa imagem parece que ela conseguiu captar toda essa situação estranha que a gente viveu, né? Da Igreja Católica, e está vivendo ainda. Teve algumas pinturas também relacionadas com ufologia, como não poderia de ser, onde ele diz o seguinte na pintura dele: a teoria de Darwin deixará de ser porque se descobrirá que o homem desceu dos planetas. Uma alusão clássica de que a nossa vida aqui na Terra viria dos alienígenas. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Mas não assim uma confirmação oficial dos governos. Mas é bem interessante isso aí, porque já se pensava nisso na época, né? Esse outro quadro também bem interessante, onde ele também escreveu a seguinte informação: diante das constantes visitas de extraterrestres, a ciência negará, logo duvidará e por sim dirá: é verdade, há séculos nos vigiam e contemplam. Isso é muito interessante, porque parece que está realmente como se fosse um reflexo da nossa sociedade atual. E o que a gente mais espera é chegar nessa parte em que a ciência realmente vai afirmar de que sim, é verdade, eles nos vigiam, eles realmente nos contemplam há muito tempo. Essa parte das profecias dos alienígenas, elas seriam profecias que ainda não aconteceram. E tem mais uma também que ele falou, que ainda não aconteceu, até porque nós estamos vivos, né? É relacionado ao fim do mundo, onde ele diz que o mundo vai acabar por causa do estrôncio. Também falou que o homem vai ser capaz de conseguir criar vida em laboratório sem a presença da parte masculina, né? Seria como uma coisa meio assim, hereditariedade, assim, sei lá, uma coisa meio clone, totalmente artificial. Então, humanos criados em laboratório totalmente, sem a presença masculina. Isso ainda vai acontecer, segundo o Parravicini. Ele mencionou também que a existência de um planeta apagado que fica rodando, assim, vagando entre o espaço, e que algumas pessoas disseram que poderia ser um Nibiru, enfim. Eu não encontrei nenhum quadro sobre esse, mas também foi mencionado nas pesquisas que ele teria falado sim essa parte do planeta que fica vagando apagado. Ele também mencionou que o cataclisma ele vai acontecer, ele vai chegar, as pessoas não vão acreditar, mas isso não vai impedir de que ele aconteça. Então, muito misterioso aí o Parravicini, e são coisas que ainda estão para acontecer, como eu falei. Bom, essa foi um pouco da história do Parravicini, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito interessante essa fusão dele do sobrenatural com a ufologia, e achei bem interessante e inovador conhecer a história de uma pessoa que fazia profecias pintando quadros. Muito interessante mesmo essa história. E mais um aviso para vocês aqui no final. Você quer ter uma blusa da cripta? Então me ajude com o projeto da vaquinha, onde eu estou arrecadando aí uma quantia de R$300 para poder eu conseguir fabricar as primeiras camisetas. Eu já mandei fazer hoje uns cartões de visita bem legais, e as pessoas que estão doando, porque já estão doando para mim, as que vão doar, né, vão ganhar, vou mandar para casa de vocês uma cartinha. Agora, mesmo que o planeta X não atinja a Terra, existe o asteroide Apophis. Esse vai passar 13 de abril de 2029, uma sexta-feira, se você acredita em superstição, e uma janela pode desviar ele e ele chocar com a Terra em 2036. 2057 a transição estaria terminada, e então bate bem na lógica. 2036 ele
faz um estrago danado, até 2057 estaria tudo resolvido. Eu acho que uma dessas duas coisas vai ocorrer, ou o X ou a Apófis, porque prevém muita tsunami, né? Prevém vários videntes, prevém uma tsunami. Até esse vidente Carlinhos, que está acertando muita coisa, fala de uma tsunami que vai vir da Europa e vai atingir todas as praias do Brasil. E nada como um meteoro para atingir o mar e causar essa tsunami também. Agora, mesmo que o planeta X não atinja a Terra, existe o asteroide Apófis. Esse vai passar 13 de abril de 2029, uma sexta-feira, se você acredita em superstição, e uma janela pode desviar ele e ele chocar com a Terra em 2036. 2057 a transição estaria terminada e então bate bem na lógica. 2036 ele faz um estrago danado, até 2057 estaria tudo resolvido. Eu acho que uma dessas duas coisas vai ocorrer, ou o X ou a Apófis, porque prevém muita tsunami, né? Prevém vários videntes, prevém uma tsunami. Até esse vidente Carlinhos, que está acertando muita coisa, fala de uma tsunami que vai vir da Europa e vai atingir todas as praias do Brasil. E nada como um meteoro para atingir o mar e causar essa tsunami também.